Sextou e, como de costume, vamos estudar. Hoje eu não vou nem enrolar muito, cara, até porque é um tema que eu gosto muito de falar, que é a respeito da Era Vargas. Então, eu não vou nem falar muito e vamos trabalhar. Então, pega aí tua canetinha, teu caderninho, tua aguinha, teu biscoito e vamos trabalhar, porque hoje é dia de Era Vargas, cara. Um dos assuntos mais cobrados no Enem, tá? Não só no Enem, mas também em outros vestibulares e também em concurso público. Então, fique esperto aí com a Era Vargas. Então, vamos começar aí com a questão de número 1, que vai nos perguntar o quê? O Centro de Sustentação do Estado Novo estava corporificado, funcional e pessoalmente na figura de Vargas, o único civil a comandar uma ditadura no Brasil, garantida pelas Forças Armadas, em especial pelo Exército, e apoiada numa política de massas. Entre 1937 e 1945, o Brasil foi governado ditatorialmente por Getúlio Vargas. Tal período ficou conhecido como Estado Novo. Sobre a política trabalhista desse período, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa aqui está falando, deu uma volta ao mundo, falou sobre Getúlio Vargas, sobre o Estado Novo, e o que ela está pedindo é justamente o trabalhismo, cara. Então, às vezes, para você poupar o seu tempo, vá lá ler logo o enunciado da questão, o que ela está pedindo antes de ler tudo. Entende? Ela falou e pediu o trabalhismo. Então, vamos lá a respeito do trabalhismo. Consistiu em total inovação partindo da elaboração de uma legislação de caráter liberal. Letra B. Extinguiu o pacto sindical. Letra B. Implementou o princípio da multiplicidade sindical. E letra D. Buscou a subordinação dos sindicatos ao Estado. Então pausa aí e tenta fazer. Mas eu já cansei de falar aqui, cara, a respeito do Estado Novo, seja em vídeos, a respeito desse tema e resolvendo questões também a respeito da Era Vargas. Eu falei o que, cara? Que Getúlio Vargas, ele vai ter, assim, essa questão do trabalhismo muito forte. Porém, cara, ele vai dar alguns benefícios para os trabalhadores, mas para os sindicatos ele vai ter uma postura bem rigorosa. Os sindicatos não vão poder ficar falando no meu ouvido toda hora e muito menos fazer o que quer. Eles vão estar sujeitos ao Estado. Então, só com isso, você já pode responder com calma aí. E a melhor alternativa, cara, para essa questão do trabalhismo, principalmente nessa questão do sindicato, vai ser a letra D de dado. Buscou a subordinação dos sindicatos ao Estado. Então, como eu falei para vocês, durante o Estado Novo, principalmente, ali durante a Era Vargas também, vai ter essa questão da urbanização, da industrialização e do trabalhismo, Querendo ou não, um tá atrelado ao outro, porque se tem industrialização, mão de obra na cidade, a urbanização vai surgir e também mais pessoas trabalhando, automaticamente tem o trabalhismo. E o trabalhismo, os trabalhadores precisam se organizar dentro dos sindicatos para serem ouvidos, frente ali ao governo e também aos seus patrões, basicamente. Então, cara, só que Getúlio, ele sempre se colocava com aquela figura paternal, do pai dos pobres. Porém, cara, Getúlio Vargas, ele sempre tá ali um passo na frente dos fatos, tá ligado? Então ele vai sempre estar com aquela postura de bonzinho, porém ele vai sempre fazer o quê? Controlar ao máximo tudo que está ao seu redor. E não vai ser diferente com essa questão do trabalhismo e a questão dos sindicatos. O sindicato tem que estar subordinado ao governo. Esses sindicatos estavam ali sob a tutela do Ministério do Trabalho. Então falou de Getúlio Vargas, falou de sindicato, cara, falou de Estado Novo, você tem que lembrar dessas paradas. Sindicato na tutela do Estado. Era um pacotão de direitos e benefícios que o governo estava dando, porém, isso também estava servindo como controle sindical. É só isso que você tem que ter em mente. Vamos aí partir agora para a nossa segunda questão, que vai nos perguntar o quê? No dia 3 de outubro de 1930, nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os tenentes tomaram as ruas. No dia 24 de outubro, a vitória estava assegurada. Washington Luiz foi deposto. No dia 3 de novembro, Vargas assumiu o governo federal em caráter provisório. Mas a gente sabe que de provisório não tinha nada. Esses acontecimentos fizeram parte do movimento que é conhecido como Revolução de 30. Considerando esse movimento e o governo que se seguiu, assinale a alternativa falsa. A alternativa falsa. Ele não quer a verdadeira, não quer a correta. Ele quer a mentirosa. Então vamos lá. Preste bem atenção nisso. Letra A. A ascensão dos tenentes e da corporação militar enfrentou a resistência das oligarquias estaduais. Isso sim está correto, até porque os tenentes estão ganhando força e estão indo para o lado ali de Minas, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Então a letra A está correta. Parece que não, mas ela está correta. Teve sim uma resistência estadual, principalmente ali de São Paulo, até porque os tenentes estavam já do outro lado do muro, ali com Minas, tá ligado? Então teve esse rompimento, os tenentes foram para Minas e Minas para os tenentes, tá ligado? É basicamente isso. Letra B. O movimento revolucionário de 1932, em São Paulo,
representou a maior demonstração estadual do repúdio ao governo de Getúlio Vargas. E isso aqui está corretíssimo. A rivalidade de Getúlio Vargas com São Paulo começou ali, né? Mais ou menos após a quebra entre Minas e São Paulo, basicamente, né? Até porque a partir daquele momento, cara, antes disso, um pouco nas eleições ali, onde Júlio Prestes ele acabou ganhando, tinha a Aliança Liberal, que tinha como candidato ali Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas já estava batendo de frente com São Paulo. Eu fui recentemente em São Paulo, cara, e o guia turístico ele sempre falava, aqui teve a batalha tal da Revolução de 32, esse prédio aqui simbolizava tal coisa na Revolução de 32. Então, cara, isso tá muito presente em São Paulo, diferentemente aqui do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro a gente não fala, tipo, a Revolução de 32, aconteceu tal coisa aqui. Não, mas em São Paulo, cara, isso tá muito vivo na história deles até hoje. Que o dia da Revolução Constitucionalista é feriado em São Paulo. Só em São Paulo, não no resto do Brasil. Mas lá, isso mostra ainda mais esse caráter, né, estadual, dessa força estadual que São Paulo teve nesse movimento, tá ligado? Então a gente já pode ver que essa rixa de São Paulo e Getúlio Vargas, ela vai perdurar, claro. Vai ter um momento que vai acalmar os ânimos, mas nesse momento ali, no início do seu governo, vai estar muito, mas muito presente. Então essa alternativa está totalmente correta. E vamos lá para a letra C. Em suas metas educacionais, o Estado privilegiou o ensino primário e secundário, assim como proibiu o ensino religioso nas escolas públicas. Isso aqui já é para a gente deixar de stand-by. Mas vamos ver, né, o que a letra D vai dizer. Letra D. No campo econômico, o governo Vargas estabeleceu uma política cujo objetivo era superar o modelo agroexportador. E isso aqui está corretíssimo, até porque desde muito tempo, desde que Brasil é Brasil, cara, sempre tem essa questão da terra e do mercado externo. Tudo que planta aqui, boa parte vai para o mercado externo. Temos isso hoje? Temos isso hoje. Porém, cara, a gente abastece o mercado externo e interno também. Então, Getúlio Vargas, cara, ele vai encabeçar a industrialização no Brasil. Isso que você tem que ter em mente. Então, isso aqui está totalmente correto. Então, só sobrou a nossa alternativa C, né? A letra C para ser a nossa alternativa falsa, né? Justamente o que nós estamos procurando. Que vai falar o quê? Em suas metas educacionais, o Estado privilegiou o ensino primário e secundário, assim como proibiu o ensino religioso na escola. O governo não proibiu o ensino religioso nas escolas. Isso está totalmente errado. Até hoje, nós temos ensino religioso nas escolas, porém, de caráter facultativo, tá ligado? Não é obrigatório, é facultativo. Porém, não é proibido. Até hoje não é proibido. Quem dirá naquela época, entende? Até porque a Igreja Católica também influenciava muito a política brasileira naquele contexto, cara. E Getúlio, querendo apoio, claro também que vai dar uma moral para a Igreja Católica, né? Uma moral também para outros grupos, até mesmo educacionais, né? Como o movimento da Escola Nova, né? Então a Escola Nova também vai trazer um novo modelo educacional para o Brasil. Então Getúlio Vargas, ele não vai proibir nada, tá ligado? Não vai proibir. O ensino religioso, ele vai existir sim nas escolas. Então essa é a nossa alternativa correta, né? Que é a falsa. Chegamos aí na metade do nosso simulado, bem rapidinho, tá ligado? E se você está gostando, já sabe exatamente o que fazer, cara. Deixa o seu like aí, tá? É rapidinho, é só apertar esse botãozinho aí. Então dá esse like aí, cara, enquanto eu bebo uma água. E se tá gostando muito, já compartilha também, porque eu sei que você vai fechar o vídeo e vai esquecer de dar o like e de compartilhar e de se inscrever. Então já faça isso enquanto eu bebo uma aguinha. Então vamos lá para nossa terceira questão, que vai nos perguntar o quê? Há 80 anos, no dia 1º de maio, foi criada a Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, pelo Decreto-Lei número 5.452. Composta inicialmente por 8 capítulos, essa lei apresentava temas como a duração da jornada de trabalho, salário mínimo, férias anuais remuneradas, proteção ao trabalho da mulher e de menor de idade, e entre outros temas ainda relevantes hoje em dia. Sobre esse instrumento normativo, é correto afirmar letra A. Foi sancionado pelo presidente Juscelino Kubitschek, cara, pelo amor de Deus, isso aqui você já pode descartar. Lembrou de CLT, você tem que lembrar de Getúlio Vargas. Lembrou de Getúlio Vargas, lembrou de CLT. E Juscelino Kubitschek está totalmente deslocado aqui. Letra B, a CLT instituída pelo regime militar. Gente, isso aqui também já pode jogar fora, eu não vou nem ler o resto, vou passar direto. Letra C, foi instituído pelo presidente Washington Luiz. Preciso terminar de ler essa questão? E letra B, foi sancionado por Getúlio Vargas. Aí sim, durante o Estado Novo.
buscava a unificação da legislação trabalhista existente no Brasil e o controle estatal sobre os sindicatos. Aqui, ó, mais uma questão falando a respeito do controle do governo perante o sindicato, cara. Essa aqui, cara, estava tranquila de resolver, cara. Tava mega fácil. Então, Getúlio Vargas, cara, criou a CLT. Lembrou de Getúlio Vargas, lembrou de CLT. Lembrou de CLT, lembrou de Getúlio Vargas. Pegou a tua carteira de trabalho, tu vai lembrar de Getúlio Vargas. E vamos aí à nossa penúltima questão, a penúltima questão do nosso simulado, que é a análise de uma imagem aí, né? Estamos aí com o nosso mano GV aí na fotinha. Para seu governo, ele diz: ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacional. Bem nacionalista, até porque estamos falando aí do Estado Novo, né? Estado Novo, um período assim bem nacionalista. E temos aí a bandeira do Brasil atrás, né? Ordem e progresso. Getúlio Vargas com a mãozinha para frente. Vocês podem ver que a mão dele está preta de petróleo. E embaixo temos o que? Petrobras, ouro negro que dará a independência do Brasil. E atrás, né, essa questão da refinaria e tudo mais. Então já sabemos que está tratando a respeito do petróleo, justamente dessa questão da Petrobras. E como eu falei, tem um caráter extremamente nacionalista. Então, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Ninguém, nenhuma Então a gente já sabe muito bem, só pela análise dessa imagem, estamos falando da Petrobras, estamos falando do petróleo, a criação da Petrobras, tá ligado? Mas vamos analisar as nossas alternativas, né? Criada durante o governo, né, de Getúlio Vargas, 1950 até 1954, é importante dizer aqui que não é o Estado Novo, já é o segundo governo de Getúlio Vargas, tá? Em um contexto de intensos debates e mobilizações associados à campanha O Petróleo é Nosso. A Petrobras se vinculou, naquela época, à valorização da bandeira nacionalista, conforme se observa no cartaz. Como eu falei, né, a bandeirinha do Brasil lá atrás, né, ele falando o quê? Que ninguém vai tirar da mão dele a bandeira do Brasil. No que diz respeito à exploração do petróleo, essa valorização esteve manifesta na seguinte atribuição da empresa. Letra A. O monopólio estatal da extração, do refino e do transporte. Letra B. Da regulação fiscal da produção, dos insumos e da tributação. Letra C, o controle institucional da distribuição, da importação e da exportação do petróleo. E letra C, da supervisão administrativa da mão de obra, de treinamento e de terceirização. Gente, terceirização, isso aqui tá totalmente errado. Mas pausa aí e tenta responder. E a alternativa que melhor se encaixa vai ser letra A, de Amor e Diana, cara. O monopólio estatal da extração do petróleo, do refino do petróleo e do transporte do petróleo. Ou seja, nenhuma empresa estrangeira vai ter domínio sobre o petróleo brasileiro. O Brasil vai explorar, vai refinar e vai redistribuir, vai exportar o petróleo. Ou seja, por isso o slogan, o petróleo é nosso e ponto, acabou. Tanto que lá no finalzinho do nosso cartaz vai ter o quê? O ouro negro que dará a independência do Brasil. É justamente isso, cara. Vamos parar de deixar o Brasil, as indústrias, né, que estão aqui no Brasil, na mão do estrangeiro. Não tem capital estrangeiro. Getúlio Vargas também, durante o Estado Novo e durante o seu segundo governo, vai ser marcado justamente por causa disso, né? Vamos parar com esse negócio de capital estrangeiro, indústria estrangeira. Não, as indústrias têm que ser do Brasil e a exploração do petróleo tem que ser do Brasil. Getúlio Vargas ele vai ser muito marcado, cara, também por essa questão nacionalista e contra o capital estrangeiro. Então Getúlio Vargas ele vai fechar muito o Brasil em relação a isso. Porém, ele vai desenvolver a indústria brasileira, tá ligado? As indústrias de base. Diferentemente de JK. Quando a gente chegar no JK, cara, a gente vai ver que vai ter a abertura para o capital estrangeiro. Enquanto um estava fechando e criando esse ambiente mais nacionalista, o outro vai abrir o Brasil para o capital estrangeiro, tanto que a gente vai ter as montadoras, né, de carro, de moto, tudo mais, né, o Ford, a galera toda vai vir para cá. Por quê? Agora o capital estrangeiro está aberto, o Brasil precisa de quê? Ser desenvolvido e essas empresas vão acabar tomando conta do Brasil. E chegamos aí na questão de número 5, a última questão do nosso simulado, a respeito do governo de Getúlio Vargas, que vai dizer o quê? O panorama político no Brasil durante o ano de 1937 foi dominado pela expectativa da eleição do sucessor de Vargas, prevista para janeiro do ano seguinte. Em setembro do mesmo ano, realizou-se uma reunião da alta cúpula militar do país, na qual foi apresentado o Plano Cohen. O Plano Cohen, a gente sabe muito bem que vai ser um plano bem polêmico a respeito da ameaça comunista. Participaram desta reunião, entre outros, o general Eurico Gaspar Dutra, né, ministro da Guerra, que a gente sabe muito bem que depois virou presidente da República logo após
o fim do Estado Novo, o general Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército, e Filinto Miller, chefe da Polícia do Distrito Federal, que era, no caso, Rio de Janeiro, sob o tema Assinale a alternativa correta. Letra A. O Plano Cunha constitui-se em um plano de estabilização econômica com corte de gasto no setor público. A gente sabe muito bem que o Plano Cunha é a respeito da ameaça comunista que vai dar base para o golpe do Estado Novo. Então isso aqui já pode descartar, não era um plano para essa questão econômica, muito pelo contrário. Então isso aqui já pode descartar. Letra B. O Plano Cunha foi um documento em defesa das liberdades democráticas, das eleições livres e da defesa do estado de bem-estar social. Isso aqui também está totalmente errado. Letra C. O Plano Cunha expressou a aproximação do Brasil com as nações do terceiro mundo e da defesa da autodeterminação dos povos. Isso aqui também já está totalmente errado. Então a única alternativa que sobrou para nós analisarmos vai ser justamente a letra D, cara, essa questão imensa. Vamos lá. Segundo a farsa provida pelo governo Vargas, o plano teria sido elaborado pela Internacional Comunista, no qual os comunistas estariam se organizando para tomar o poder no Brasil. Com essa divulgação do suposto plano, em setembro de 1937, Getúlio Vargas, com o apoio das Forças Armadas, justificou a instauração de uma ditadura em novembro de 1937. E essa aqui está totalmente correta. O Plano Cunha, né? Ele foi um plano forjado pelo governo, tá ligado? Basicamente isso. Não teve essa ameaça comunista que o povo fala que até hoje existe. Isso aí nunca existiu. Nunca existiu, tá ligado? Então o Plano Cunha, ele nasceu aí de uma parada mais governamental e não da Internacional Comunista. Foi um plano forjado, tá ligado? Então jogou aí a bomba nos meios de comunicação, que naquele momento era o rádio, né? Um dos principais meios de comunicação naquele momento era o rádio. Então Getúlio Vargas foi lá na Voz do Brasil e explanou o plano. Falou que, galera, olha só, os comunistas estão querendo tomar o poder no Brasil e a gente não pode deixar isso acontecer. Eu não posso deixar, não vou deixar vocês na mão. Entende? Então, por isso, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar algumas medidas autoritárias para salvar o Brasil, salvar a população, salvar você. Então, para o bem da nação, eu não vou sair do governo. Eu não vou sair, sabe? Porque eu não vou deixar o Brasil na mão dos comunistas. Então, a partir daí, cara, vamos ter a instauração do quê? Do Estado Novo. O que vai engrossar ainda mais o caldo, cara, em relação a essa ameaça comunista, que vai ser a intentona comunista, que vai ser anos antes, em 1935. Teve a intentona comunista, né? Que foi mais um carnaval, tá ligado? Foi mais assim um movimento meio doido, entende? De tomada de poder, que não conseguiu derrubar Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi lá e, ó, mandou prender todo mundo, né? Então tudo isso já estava colocando um grande medo na população. Então o governo só viu uma oportunidade na intentona comunista e lançou, 2 anos depois, o Plano Cunha, a ameaça comunista que nunca aconteceu. Só ajudou a perdurar o governo de Getúlio Vargas. Então é isso, gente. Esse foi o nosso simulado a respeito da Era Vargas. Como eu falei para vocês, é um tema que cai bastante no Enem, é um tema bastante cobrado, não só no Enem, mas em vestibulares, em concursos públicos. Então vale a pena você dar uma atençãozinha a mais a respeito do Estado Novo, principalmente, né? Ah, Ana, mas eu queria ter mais material a respeito disso. Você já sabe exatamente o que fazer, cara. É só entrar em contato aqui com esse WhatsApp pra gente bater um papo, onde eu vou te apresentar o meu curso voltado para vestibulares e para concurso público. Ai, Ana, eu tô sem dinheiro, eu só tô com R$5. Pois é, esses e-books aqui, cara, estão sendo R$5. Tem e-book de geografia, de biologia, de química, de física, de história. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem até de redação por R$5. Eu tô sendo uma mãe. Eu tô te dando esse conteúdo de redação por R$5, cara. Então, se eu fosse você, eu me chamava agora e aproveitava essa oportunidade, porque já vai acabar. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!